E hoje nós vamos falar sobre a expiação limitada. O que é expiação limitada? Se você olhar no Velho Testamento, Isaías 53, versículo 10, eu vou ler primeiro, depois eu vou explicar, senão você não vai entender. Olha só, a gente vai falar hoje sobre a expiação limitada. Isaías 53, 10 diz assim. Todos acharam, gente? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação, está escrito aí? Quando a sua alma se fizer por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Olha o 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo. Quem que é o justo aqui? Jesus. Deus falando, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? A gente pode ver aqui que a Bíblia diz no versículo 11 que o meu servo justo justificará a muitos e não a todos. Aprenda a diferenciar muitos de todos. Lá tinham muitos, mas não estavam todos. Foram todos até lá? Não, tinham muitos. Então há uma grande diferença de muitos para todos. Então o meu servo justo justificará muitos, porque as suas iniquidades ele levará sobre si. Expiação limitada. O ponto de hoje que vai ser falado, talvez um dos mais rejeitados na doutrina arminiana, porque o arminianismo ele entende que a expiação é ilimitada. Expiação. O que é expiação? O que significa a expiação pelos pecados na Bíblia? A Bíblia fala de expiação pelos pecados quando é apresentado um animal para substituição de pecados. É basicamente uma transferência de culpa. O bode expiatório, ele era um bode usado no Antigo Testamento para levar simbolicamente o pecado do povo de Israel para muito longe. Para muito longe. Isso acontecia uma vez por ano. E praticamente era conhecido, né? Vamos lá, uma festa judaica conhecida como o Dia da Expiação. Ou até a apresentação da cerimônia no culto, o Dia da Expiação. O bode expiatório representava a salvação através de Jesus Cristo. Era uma sombra voltada para Jesus. Depois que tirou o povo do Egito, Deus, ele deu a Israel várias regras sobre festas, sobre rituais que deveriam ser feitos para apresentar ou representar a purificação dos pecados e a dedicação do povo de Israel para com Deus. Ou seja, uma das festas solenes do ano era o Dia da Expiação. Nesse dia, todo o povo se reunia para confessar os seus pecados. Eles reuniam praticamente para apresentar as suas iniquidades, os seus pecados e receber perdão de Deus. No dia da expiação, além de outras ofertas, o povo deveria trazer dois bodes para o templo. O sumo sacerdote ele lançava sorte sobre esses bodes. Era sacrificado como oferta um dos bodes, ou seja, era sacrificado como oferta por todos os pecados do povo, e você pode ler no livro de Levíticos, capítulo 16, 7, que fala sobre isso. Você não precisa abrir a Bíblia agora, mas pode marcar e pode ler em casa. O sangue desse bode, tinha um bode, tinha dois que o povo trazia. Um era pego
e era feito um derramamento de sangue desse bode. O sangue desse bode era levado diante de Deus e servia como substituto, levando praticamente o castigo que as pessoas mereciam pelos seus próprios pecados, que era a morte. Naquele tempo, pecava, morria. Como está escrito em Hebreus capítulo 9, 11, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não há remissão de pecado. E o segundo bode, ele era o bode conhecido como bode expiatório. Esse bode expiatório, depois de sacrificar o primeiro bode, ou seja, pega o primeiro bode, coloca no altar, imula o bode, o sangue é derramado, e o sangue que derrama sobre o altar do sacrifício, esse sangue praticamente é o sangue que representa o perdão do pecado das pessoas. E o segundo bode, o sacerdote chegava diante do templo, o bode estava vivo, o sacerdote colocava as duas mãos sobre a cabeça do bode, e ali ele transferia, ele confessava o pecado do povo e transferia esse pecado para aquele bode. E depois esse bode ele era levado para o deserto. E depois que é levado para o deserto, o bode era solto em um lugar longe e solitário. Ou seja, representando como Deus afastava os pecados do povo com o seu perdão. Você pode ler isso em Levítico capítulo 16, versículo 21, que fala exclusivamente isso. O que simbolizava o bode expiatório? O bode expiatório, ele era um sinal daquilo que Jesus ele iria fazer. Nenhum animal poderia afastar os pecados das pessoas de verdade. Não tinha como, porque todos os anos eles faziam a mesma coisa. A Bíblia diz assim, que bastou o Cristo morrer uma única vez pelo pecado do seu povo, uma única vez. E no Velho Testamento a Bíblia diz que todos os anos era feito o mesmo sacrifício, era feito o derramamento de sangue. Depois tinha que fazer uma purificação do templo, porque o mesmo sangue que derramava no templo, o templo ficava todo sujo, cheirava mal por causa do sangue dos animais. Depois tinha que fazer uma purificação do templo, ou seja, nenhum animal poderia afastar de verdade o pecado do povo. Apenas apontava para aquele que podia. Se você ler no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, fala que na cruz Jesus levou nosso pecado e trouxe o perdão de Deus sobre nós. Ali mostra que Jesus ele era o bode expiatório. O pecado do homem, como nós acabamos de ler em Isaías. O justo, o meu servo justo, justificou. Acabamos de ler ali 2 vezes, 3 vezes. O meu servo, o justo, justificou o pecado de muitos. Ou justificou a muitos. Jesus, a imagem, a sombra do bode expiatório. Assim como o primeiro bode era sacrificado no lugar dos israelitas, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Ele levou o castigo que todos nós merecíamos por causa do pecado. Mas Jesus fez mais que isso. Muito mais que isso. Embora Deus ele tenha praticamente resolvido salvar da condenação um certo número de homens, um certo número de pessoas, a sua santidade e a sua justiça exigem que o pecado seja punido. O pecado tinha que ser punido. Como os escolhidos de Deus são pecadores, uma expiação completa e perfeita era necessária se fazer. Ou seja, não é porque você foi escolhido por Deus para a salvação que você não é pecador. Você ainda é considerado pecador. Sim ou não? Ainda você é considerado pecador. Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, se despiu da sua glória, se fez como homem, suportou o castigo merecido. O castigo que nós merecíamos caiu sobre ele. Pelos pecadores, obteve salvação para os seus eleitos. A Bíblia fala sobre isso. A eleição em si mesmo não salvou ninguém. Não foi a eleição que salvou alguém. Apenas destacou alguns pecadores para a salvação. Ou seja, a eleição elegeu, separou.
Os que foram escolhidos por Deus Pai e dado ao Filho precisavam agora ser redimidos para serem salvos. Por isso que nós entramos na questão da expiação. Expiação, salvação pelo sangue. Expiação, necessário morrer um bode expiatório, porque o bode fugia para o deserto solitário, fugia para muito longe, mas ele morria, não voltava mais. Não tinha comida no deserto para ele. A Bíblia considera dessa mesma forma o mesmo pecado perdoado por Deus, levado para... Por isso que Deus fala na palavra, dos teus pecados não me lembrarei mais. Porque foi para muito longe, foi jogado no mar do esquecimento, foi esquecido. Nós temos capacidade de lembrar do mesmo. Você pode ver, você peca, você erra, você pede perdão. Mas qual que é o papel do diabo? Acusar, trazer o que você fez. Mas você já foi perdoado por aquilo, é ou não é? Você já foi perdoado pelos pecados. Cristo já expiou os seus pecados, já redimiu você, já te lavou com sangue, te vestiu com roupas novas, com roupas brancas, alva mais que a neve. Então o diabo, ele tem essa facilidade de trazer até nós o mesmo pecado cometido uma vez perdoado, mas a sua missão é fazer o quê? Acusar, fazer lembrar, colocar na nossa cabeça que, tá vendo? Você pecou, você errou, não tem mais perdão para você. E nós, nas nossas orações, muitas das vezes nós enfraquecemos por causa disso. Amém? Mas a Bíblia diz que ele já jogou no mar do esquecimento. Diga graças a Deus. Ou seja, para assegurar a sua redenção, para assegurar a salvação dos escolhidos, Jesus Cristo veio ao mundo e tomou sobre si a natureza humana, se fez como homem, para que pudéssemos identificar-se com os seus eleitos e agir como representante ou substituto. Jesus se fez homem por quê? Para ser representante da raça humana, substituto do homem. A Bíblia diz que ele teve os mesmos sentimentos que a gente. Cristo, agindo em lugar do seu povo, guardou perfeitamente, guardou a lei de Deus. E dessa forma ele produziu uma justiça perfeita, a qual é imputada aos eleitos, ou praticamente creditada a eles, no momento em que são trazida a fé até essas pessoas. Ou seja, o justo justificou a muitos. Jesus, sendo o justo, justificou o homem pecador. Nós éramos pecadores convictos, pecados conscientes, pecados para a morte, pecados que inflamavam a imagem de Cristo na nossa vida, os pecados que inflamavam a natureza do Espírito, pecados condenáveis, pecados que eram marca registrada do homem. Mas a Bíblia diz que o justo nos justificou em cima disso. Nós continuamos sendo pecadores por natureza, mas a partir de hoje não somos condenados mais pelos mesmos. A Bíblia diz que Deus não levou em consideração o tempo da nossa ignorância. Não levou em consideração. Se ele tivesse levado em consideração, nenhuma carne se salvaria, nenhum deles. Ou seja, através do que Cristo fez, esse povo é praticamente constituído justos diante de Deus. Os eleitos são libertos da culpa, são libertos da condenação como resultado do que Cristo sofreu por eles. Através do seu sacrifício substitutivo, Jesus sofreu a penalidade dos pecados dos eleitos e assim removeu a culpa deles para si mesmo. E essa culpa que ele removeu para si mesmo, praticamente foi arrancado de nós para sempre, eternamente. A palavra fala isso. Por isso que Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não está falando que as condenações mais rigorosas, as condenações mais praticamente condenáveis, ainda que não foram creditadas na cruz, ainda habita sobre o não. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
estão nele. Nós precisamos estar em quem? Em Cristo, para que essas condenações não estejam sobre a gente. Ou seja, por conseguinte, quando o seu povo é unido a ele pela fé, praticamente creditada a perfeita justiça, pela qual ficam livres da culpa, ficam livres da condenação do pecado, são salvos não pelo que fizeram, ou não pelo que eles irão fazer, mas tão somente pela fé, tão somente na obra de Cristo. Assim, o homem é salvo. Não pelo que nós apresentamos a Deus, não pelo que falamos, não pelo que fizemos, não pelo que nós apresentamos, mas a salvação é exclusivamente uma obra de Cristo na cruz. O bode expiatório, o bode que levou nossos pecados para muito longe. A salvação que Cristo adquiriu para o seu povo incluiu tudo, praticamente tudo, o que está envolvido no processo de trazê-los ao correto relacionamento com Deus, de trazer de volta, incluindo os dons da fé e principalmente do arrependimento. A gente sabe, através da palavra, a gente pregou aqui há muito tempo atrás e mostramos várias passagens que revela que até o arrependimento não provém de nós, é dado pelo Espírito, é dado por Deus. Pastor, eu me arrependi. Não. Você só pode se arrepender se o arrependimento for dado por Ele. Entenda uma coisa, remorso não é arrependimento. Não é arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de vida, mudança de caráter, mudança de pensamento, mudança de atitude. Velho homem para novo homem, velha criatura para nova criatura. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são, e as coisas velhas são passadas, e eis que tudo se faz novo, tudo se faz novo. Então aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, um novo homem, formado à imagem de Cristo Jesus, o Cristo ressurreto. Paulo mesmo falava, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então o homem que nasceu de novo, a sua imagem, praticamente é uma imagem semelhante à imagem de Cristo. Deus não deixou aos pecadores a decisão se a obra de Cristo será ou não efetiva. Não, pelo contrário, todos aqueles por quem Cristo morreu serão infalivelmente salvos. Serão salvos, serão livres da condenação futura, serão livres da ira vindoura. Paulo mesmo fala que antes nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com Ele pela cruz. Hoje nós somos amigos de Deus. A Bíblia diz que antes éramos filhos da ira, conhecido como filhos da ira. A redenção, portanto, foi designada para cumprir o propósito divino da eleição, para que a própria eleição de Deus permanecesse firme. Amém? No livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, o apóstolo Paulo, ele instrui os anciões da igreja de Éfeso para cuidarem da igreja de Cristo, dizendo que a mesma foi comprada com preço de sangue. E através disso ele nos dá a imagem da expiação pelo precioso sangue de Cristo, dizendo, o livro de Atos 20, 28 diz, olhai por vós, e também por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Paulo está falando assim para a igreja de Éfeso. Paulo fala assim para os bispos, vocês têm que olhar por vocês e também pela igreja, pela qual e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu precioso sangue. Vamos entender isso. Salvação é para todos? Não. O sangue de Cristo foi derramado por todo mundo? Não. Somente pela sua igreja. Paulo está falando isso aqui. Paulo falou para os bispos assim, cuide de vocês, cuide do rebanho, cuide da igreja.
Na parte B do versículo, ele fala que Deus, através de Cristo, resgatou a igreja com seu próprio sangue. Com seu próprio sangue. A igreja é comprada, a igreja é lavada pelo sangue. Não existe moeda de troca. Não existe. Pois nos Salmos mesmo diz, e a gente cansa de falar aqui, a redenção da alma é caríssima. E mesmo que os homens esgotassem todas as suas reservas, não haveria preço que pagasse pelo valor de uma alma. Pelo valor de uma alma. Jesus, por sua... Vamos ler aqui junto para você ver. João, eu ia falar, mas eu quero ler. João capítulo 17, 9. Vocês estão entendendo, pessoal? Isso aqui é muito forte. Acharam? Qual que é para a gente ler? 17, 6. Vamos lá. Já tinha gente lendo, né? Vocês são ligeiros, né? João 17, 6. Diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Olha aí o que está escrito. Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Então, leram aí? Presta atenção, por favor. Leram aí? Está escrito aí? Jesus falando assim, 17,6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Jesus manifestou o nome de Deus aos homens do mundo que foram entregues a Ele. Eram teus e tu me destes. E esses fizeram o quê? Guardaram a tua... Tá vendo que não é para todos? Estava comentando seu amor também de igual modo. Falei, seu amor, a diferença dos salvos para os que não são salvos é a pregação. Nós pregamos e os salvos recebem a palavra. E os não salvos não recebem. Como eu acabei de falar no começo do culto, pessoas me mandaram mensagem, não vou mais para a igreja, porque eu não gosto de ouvir isso que é pregado. Teve gente que saiu da igreja porque eu preguei sobre os mártires. Não era para ter pregado. Teve gente que mandou uma mensagem assim, uma família mandou assim: pastor, eu não concordo com o que é pregado, eu estou saindo da igreja. Jesus falou o que aqui? E guardaram a tua palavra. Guardaram a tua palavra, não acabou ainda. Versículo 7. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me destes provém. Então todos aqueles que foram dados a Jesus proveram de quem? De Deus. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Olha agora que a parte forte. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Jesus fala o quê? Eu rogo só por esses, e não pelo mundo. Aí a gente vê a imagem da expiação limitada, e a gente vê a imagem da eleição incondicional. Jesus falando: Pai, o teu nome eu revelei para eles, do mundo, os homens que estavam no mundo, aqueles que me deste, eles receberam a palavra. A diferença do eleito para os não salvos são que quando é pregada a palavra, eles recebem a palavra positivamente. Eu precisava ouvir isso. É isso que eu preciso. Não se constrange de tal modo de sair da igreja. Não se constrange de tal modo de dizer o pastor não sabe o que fala. Claro que você tem que analisar a heresia de pregação verdadeira. Não é toda a pregação que é verdadeira. Amém? Então todos aqueles que o Pai salvou, esses foram dados a Cristo. E Jesus mesmo disse: eu rogo somente por eles. Um grupo de pessoas, não por todos. Nem todos são salvos. Eu não rogo pelo mundo, pastor, mas está escrito no livro de João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá vendo, pastor? É por todo mundo. Tá bom. A Bíblia diz assim: o mundo jaz no maligno. Então você é do maligno? Você está no mundo, meu Deus do céu?
A palavra mundo, no original, no grego, cosmos, e se você olhar os relatos bíblicos e praticamente o que o contexto está querendo dizer como eu sempre falo, nós vamos amanhã lá em casa, eu vou convidar a igreja, vai todo mundo. Aí você me fala, o senhor convidou todo mundo? Sim, convidei todo mundo, somente os mais achegados. Há uma grande diferença. Vai dar lá gente de Indaial, Blumenau, de Guabiruba, não, né? Então é somente... Tá vendo a diferença da palavra mundo? Então Jesus não roga pelo mundo inteiro, não. Não são todos que serão salvos, não. A Bíblia chama alguns de filhos da perdição. A Bíblia chama alguns de vasos preparados. Foram preparados para a perdição. A Bíblia fala sobre isso. Então eu não posso pegar somente aquilo que me agrada. Versículo 10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. A Bíblia diz que os escolhidos de Deus não se perdem, exceto o filho da perdição. É eu que estou falando? Jesus disse, tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu. O verdadeiro salvo não se perde. O verdadeiro salvo tem prioridade, que é Cristo. O verdadeiro salvo, tudo que ele... É como eu acabei de falar na oração no começo. É aquela questão da imagem de Cantares de Salomão. Quando a noiva sai nas ruas e diz, ó filha de Jerusalém, quando vocês acharem o meu amado, digam para ele que eu estou enferma de amor. É um amor desesperado, um amor doentio. O nosso amor por Cristo tem que ser um amor de desespero, um amor doentio, aquele amor que nós queremos Ele todo dia da nossa vida, estar com Ele todos os dias. A minha esposa, ela até foi uma coisa assim de relance que ela falou, uma coisa que não tem nada a ver, mas aquilo na mesma hora queimou meu coração assim, foi algo que queimou meu coração de segundo. Meu sobrinho, ele estava na creche, e ele pegou umas britas e ele colocou dentro do ouvido, e entrou a pedra dentro do ouvido. Aí foi para o hospital, não conseguiram tirar a pedra, ficaram preocupados e não sei o quê. E aí a minha irmã preocupada, e aí levaram ele para casa, colocaram um aspirador de pó no ouvido e a pedra saiu. Aí o que acontece? Aí a gente falando assim, Caio, fala pra gente, quem colocou essa pedrinha aí no ouvido? Não, tio, ele tem o quê? 4, 5 anos? Nem sei se tem isso, 4 anos. Não, é que tava molhado o chão, o menino caiu, a pedrinha caiu do chão e caiu no meu ouvido. Ninguém acreditou. Aí a minha esposa falou assim, olha, que eu vou falar com o tio Mike, tu sabe que o tio Mike é amigo de Jesus, né? Quando ela falou assim, amigo de Jesus, sabe quando queima aqui dentro? Sabe, é que nem nos cultos de oração que a gente fala, meu amigo, não tem coisa melhor na vida de uma pessoa quando ela é amiga de Deus, amiga de Jesus. Claro que ela falou de uma forma figurativa, para o menino confessar. Sabe que o tio Mike, ele é amigo de Jesus, e Jesus vai confessar para ele. Aí ele saiu correndo. Aí a gente já pegou uma piadinha ali, que foi ele realmente que deve ter botado no ouvido a pedra. Mas naquilo eu fiquei refletindo, amigo de Jesus, amigo de Deus. A Bíblia diz que antes éramos inimigos, hoje nós somos. O que Deus fala para Moisés? Com os profetas, eu falo através de visão, de sonhos e revelações. Mas não é assim com o meu servo Moisés, com ele eu falo rosto a rosto, cara a cara, face a face. Deus chama Moisés de amigo. Deus chama Abraão de amigo.
Então não tem coisa melhor que ser amigo de Deus. Não tem coisa melhor que saber que Jesus... Essa oração, no capítulo 17, que fala a oração de Jesus pelos seus discípulos, não pelos seus apóstolos, mas pelos seus discípulos, entenda, apóstolos só tiveram 12, não existe mais apóstolos. Como diz o pastor Granconato, apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom é apóstolo morto. Qualquer um que se intitula apóstolo, meu camarada, não tem nada de apóstolo. Pode ser certeza disso. Porque apóstolo bom é aquele que sofre as aflições de Cristo. Não que anda de carro bom, carro do ano, que vive das gorduras das ovelhas. Não, nada disso. Então o apóstolo bom, ele é apóstolo morto. Então a oração de Jesus é pelos seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Faz assim, gente. Vocês são? Você tem medo não. Então essa oração de João 17 foi por você. Essa oração, Jesus ainda disse na oração, e eu oro por aqueles que ainda crerão no teu nome. Nós ainda nem tínhamos nascido, e hoje a gente crê no nome dele. Então essa oração foi tanto para aqueles daquela época, quanto para nós hoje, quanto aqueles que ainda vão crer. E que esses que ele orou, e nós possamos guardar o nome dele, e que nós não venhamos se perder. Amém? Então, um salvo não perde salvação. Não perde salvação. Aqui a gente pode observar e compreender que a expiação, ela não é universal e nem ilimitada. A expiação não é universal e nem ilimitada. A expiação é limitada. Limitou-se num grupo de pessoas. Você viu na palavra, agora que a gente acabou de falar. Pois o rogo de Cristo não é pelo mundo universalista, mas sim por todos que o próprio Pai, como presente, lhe entregou ao Filho, para que nos eleitos de Deus o próprio Filho fosse glorificado. Biblicamente falando, os eleitos são de Deus, dado ao Filho. E para encerrar, não precisa abrir, mas se quiser marcar, no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, como carta magna, mostra o nascimento de Jesus, dizendo que esse mesmo Jesus, esse mesmo Cristo, seria ele que salvaria o seu povo dos seus pecados. A Bíblia não diz que salvaria o mundo dos seus pecados, mas o seu povo, a sua igreja. Amém? Entenderam? Quem entendeu faz assim. A expiação limitada se baseia na salvação de Cristo, não para o mundo inteiro, mas a gente entende que foi eficaz para a sua igreja, para os seus eleitos. Vamos ficar de pé? Aplauda Jesus bem forte que ele merece.